O Moá começa com uma voz dizendo que uma fera selvagem uma vez perguntou a um bravo guerreiro se você não possui molares afiados nem garras poderosas, qual é o tipo de arma que você possui? Nisso vemos um monstro se erguendo e lobos uivando e atacando, só que os lobos não dão conta desse monstro. Sangue, suor, carne e ossos, eu devoro os corpos dos meus inimigos e os utilizo como minhas armas. Eu vou matá-lo e devorá-lo. As bestas com energias mágicas e habilidades são conhecidas como criaturas místicas, e um seleto grupo de criaturas místicas possuem formas humanas, concedidas a eles pelos deuses. Encarnados, eles têm o papel de servir como profetas para os auxílios dos humanos, mas também havia uma encarnação maligna gerada desse poder, conhecido pelas pessoas como Deus Demoníaco. Nisso vemos um homem correndo e gritando por favor para alguém o ajudar. Também vemos uma besta mirando nele. O homem acaba sendo atingido e cai no chão. Nisso vemos o careca e dois capangas. O homem cabeludo diz melhor que a encomenda, e o carequinha diz que foi muito fácil. Ele ordena que peguem tudo que vale algum dinheiro e voltem com vida antes do pôr do sol. É só um pressentimento, mas a floresta hoje parece mais assustadora do que o normal. Alguém diz que deve ser um monstro nos observando daqui, e alguém solta que deve ser sobre aquele rumor. Eles olham apavorado e dizem para esperar. Corpos de animais. Os lobos tiveram uma disputa por território. O que está agachado diz, bom, eu não tenho certeza, mas foi um massacre unilateral. O cara diz para o Martim vir dar uma olhada nisso, e nisso vemos o cadáver de uma criatura mística, junto com um homem sentado ao seu lado. O que parece mais bravinho diz, parece ser o líder dessa alcateia. E o outro se agacha perguntando quem que é esse otário. Será que esse cara matou a criatura mística? Não fala uma merda dessas. Quem que liga pra esse andarilho que morreu? Vamos ver se ele tem algo de valor com ele. E logo que ele está prestes a tocar em sua cabeça, ele se assusta com algo. Parece que um lagarto vermelho mordeu seu pé. Ele também não entende qual é o problema desse lagarto. Enquanto ele diz para o lagarto soltar, o carequinha diz para o Martim tomar cuidado e para ele se acalmar, porque eu vou parti-lo no meio. Isso ele olha com um olhar assustador para o lado e vemos que o jovem está se levantando. Eles não acreditam e perguntam que porra é essa, e logo leva um soco na cara. O homem irritado diz, não toquem nele sem a minha permissão, caso contrário eu mato vocês. Olhando isso, o grupo diz que esse merda está procurando briga, mas não entendem o que está rolando. Assustado, o cara grita ele que matou o Hans, e olhando com uma cara de tacho, o protagonista diz, dá pra ver que o cara tá vivo, tu tá loucão, é? O homem irritado ao lado diz, miserável, não vai sair daqui ileso pelo que fez. Cerquem ele, pessoal. Punhando sua adaga, o protagonista diz, idiotas. Os homens estão tremendos e o protagonista diz, aqueles que tiverem alguém que irá lamentar pela sua morte, saiam daqui. Ele continua dizendo que se ferirem algo além de uma besta, os seus sonhos se tornarão pesadelos. Nisso eles recebem a ordem para matar ele, e o protagonista se prepara para lutar. Com uma velocidade incrível, ele se sobressai sobre todos os homens, cortando um por um. Um até sai gritando, ai meu pé, tu quebrou meu pé. Assustado, o homem diz, é ele, é um monstro, puta que pa... Os arqueiros param e miram nele. Parado, não se mova, eles dizem. O protagonista então olha para o lado com muita raiva, enquanto o outro homem grita para dispararem. Obviamente eles obedecem, e nesse momento o protagonista segura seu lagarto e começa a proteger ele das flechas. Enquanto um está sorrindo dizendo que acabou com ele, o outro diz para esperar, porque como podemos ver, muitos monstros saíram do protagonista. Parece até que ele é amaldiçoado. As pessoas ficam assustadas com o que vem, e começam a dizer que é o deus demoníaco. O olho do rapaz que estava vermelho de repente fica normal, e toda aquela monstruosidade começa a desaparecer. Vemos que ele está exausto, jogado no chão, e olhando bem de pertinho dá pra ver que tem alguém o observando. Depois de um tempo eles chegam à vila. O que parece ser o chefe diz que não dá pra acreditar. Isso foi feito por um único homem. Olhando para o cara, ele diz para queimar o monstro e dar um jeito nela o quanto antes. Irritado, o cara diz que cortá-lo não é o suficiente, e o que aparenta ser o chefe levanta sua mão, basicamente dizendo para ele parar. Olhando para o rapaz, ele pergunta qual é o seu nome, e o rapaz diz que é Ananta. Olhando para o rapaz, o chefe pergunta por que você fez isso e como fez, e o protagonista simplesmente diz, eu tava com fome, é simplesmente isso. O cara olha abismado para ele porque olha o que ele disse, e o carinha que está ao seu lado diz, senhor, não vale a pena perder tempo com as bravatas dele, nós vimos claramente com nossos olhos, esse maldito se transformou em um monstro gigante do nada. Por acaso não havia um rumor se espalhando por toda a Sunshine recentemente? A história de um deus demoníaco que devorava os cadáveres espalhado pela região. O chefe então apavorado diz, mas pelo que vejo esse rapaz parece ser um humano, e o outro diz para ele olhar bem, olha as marcas no corpo da criatura mística que estava com ele, isso não são traços de que alguém o devorou, eu tenho certeza que esse rapaz é um deus demoníaco na forma de um humano. O rapaz sorri e o homem diz o que é tão engraçado. O protagonista então diz, digamos que o que você disse é verdade, um deus demoníaco capaz de devorar criaturas místicas, e se ele está preso por meras correntes, você acha que está seguro? Nisso o monstro começa a se mexer, e mostrando a lua, o protagonista diz que ele não sabe de nada, nem do que um monstro se alimenta. Sangue começa a cair no ombro do chefe, e ele fica apavorado ao olhar para cima. Pois é, o monstro se soltou e comeu o homem. O protagonista amarrado diz, não é um corpo qualquer, é uma criatura cuja existência se resume a obedecer todas as ordens de um deus demoníaco, ou seja, uma abominação. Os homens começam a gritar que é uma emergência, e lobos começam a correr em direção à vila. Nisso vemos o deus demoníaco atrás dos lobos,
lobos, apenas andando. Ele aponta o dedo para a vila e os lobos começam a pular a defesa. Vemos que a situação está muito ruim. Enquanto homens estão sendo mordidos, um ainda está de pé tentando lutar. O fogo cai sobre as muralhas e os lobos começam a pegar fogo. Enquanto isso, sem preocupação, o deus demoníaco começa a andar. De repente, o monstro para e vemos que o lobo é jogado para fora lá de dentro. Ele cai sobre o pé do monstro, que olha para frente assustado. Vemos que o protagonista está se transformando. Então o narrador diz: sede e fome se misturam e causam uma explosão violenta. Nisso vemos o monstro ou o protagonista saindo lá de dentro. Ele diz: sangue, suor, carne e ossos. Eu irei devorá-lo. E segue em frente ao monstro. Após partir todas aquelas chamas, ele fica diante daquele monstro. E o protagonista diz: eu vou devorar você e vou transformá-lo em uma presa que está à beira da morte. O monstro pisa no cadáver de um lobo e começa a gritar, chamando várias criaturas para atacar o protagonista. Vemos que elas não são tão poderosas. E o protagonista agarra a cabeça delas. Ih, doidão. Ih, doidão, que cabeça tu tá falando? Continuando, ele pega a cabeça deles e joga no chão. O protagonista, na sua forma demoníaca, começa a avançar e matar todos os monstros, até chegar no monstro principal. O monstro inimigo então diz: transforme-se em um fantasma. E ele começa a evoluir para uma forma misteriosa. Então a batalha dos dois começa. Após isso, uma grande explosão acontece. Sangue começa a ser jogado para os lados e o protagonista dá um golpe no monstro. O monstro também vai revidar porque ele não é bucha, né? Já chega e dá um socão nele também. O protagonista o agarra e o monstro fica confuso. E logo vem um soco de direito do Mike B. Jordan e acerta a cara do monstro, que o joga para longe. O protagonista então bota sua mão para frente e começa a voltar para sua forma normal. Vemos que o monstro está acabado no chão e o protagonista está diante dele, apenas o olhando. O monstro começa a se desfazer e uma moça começa a aparecer. E o protagonista, sem pena alguma, a segura pelo pescoço. Ele olha com confusão para ela e pergunta: essa pessoa estava o tempo inteiro inconsciente. Uma coisa então começa a avançar atrás dele e ele olha para trás com confusão. E cê é louco, ele recebe um golpe no braço que, meu Deus, acho que ele vai perder o braço. E vemos que foi um corvo que estava voando. O corvo pousa e começa a olhar para ele. O protagonista olha para ele e diz: eu saquei, você é o verdadeiro deus demoníaco que vem devorando os cadáveres. Isso, o corvo se transforma em um homem. E aparentemente ele é bem B10. O homem com o olho roxo então diz: impossível, nunca imaginei que a minha preciosa marionete seria vencida. Estou de olho em você desde que colocou seus pés nessas terras. E quando ele ia terminar de falar, o protagonista joga a guria para ele. Ele, muito irritado, diz: seu falatório quase me fez dormir. Não tô nem um pouco interessado em ouvir um monólogo, ou o que quer que seja que uma besta queira dizer. Então o protagonista simplesmente levanta o dedo e diz: vem pro pau que eu vou te matar, papai. O homem então se transforma num corvo novamente. Ele diz: o meu poder me permite controlar os espíritos dos mortos. Ao matá-lo e tomar o controle sobre você, eu terei um fantoche maior e mais forte que o mero cervo. Com isso, ele diz: transforme-se em fantasmas. Os animais e as pessoas mortas começam a se levantar com os olhos roxos. E o corvo diz ser desconhecido, seja destruído e engolido por essa ordem de corpos ensanguentados. Nisso, um lobo morde o corpo do protagonista e um ataque é feito no seu peito. Vemos que ele tá encurralado, cheio de feras e homens monstros, todos o atacando. O homem corvo se prepara para atacar e olha para ele sorrindo, e pergunta se não lhe sobrou nenhum poder para resistir. Nisso, ele desfere um golpe poderoso no peito do protagonista. Ele continua e diz: perfeito, é hora de nós apreciarmos seus gritos antes da morte. Com isso, aparece a boca do protagonista, e logo vem um sorriso dizendo: hahaha, tu se fudeu. Uma luz começa a emitir de seus olhos e uma grande aura vermelha começa a se expandir. Então, apavorado, o homem corvo comenta: mas o que? Mas o que é isso? E então o protagonista mostra sua verdadeira face e diz bem assim no ouvidinho do homem: hora de ouvir como uma besta geme. Ele então grita e morde e mata o corvo. Nisso, muitas feras começam a sair dele, prontas para devorar o corvo, mordendo e mordendo cada vez mais. Nisso aparece um olho azul, que obviamente é da guria, que está tremendo e olhando para tudo isso. Ela olha apavorada para o homem a olha de volta. O protagonista então começa a caminhar e fica na frente dela. Ele começa a voltar ao normal e diz à garota: você está livre do controle do deus demoníaco. A guria coloca a mão na cabeça e começa a aparecer meio que um anjo na frente dela. Ela diz naquela hora, e antes de falar, o protagonista interrompe. Com os olhos assustados, ele diz, em direção das brilhantes asas: não pode ser, você também é uma vítima das asas. A guria, sem entender nada, diz: vítima das asas? Mas quem é você? E o protagonista responde: eu sou Anan, descendente do dragão negro e um sobrevivente, aquele que devorará todos os deuses demoníacos neste mundo, e também quem irá eliminar as encarnações das asas. Após isso, o sol começa a surgir, e vemos muitos seres mortos no chão. A garota diz que não faz ideia de quem seja. A garota diz que não faz ideia de quem ele está falando. Um dragão negro é a encarnação das asas? Eu não entendi nada, diz a garota. Eu não entendi nada. O que tudo isso significa? A garota então cai no chão, e o protagonista apenas a observa, dizendo que foi muita informação para absorver. No momento seguinte, vemos a garota caminhando sobre um lugar vermelho. Ela parece estar desesperada, enquanto aquele monstro de antes aparece. Ela olha para trás e o monstro está correndo atrás dela. Como ela estava fraca, ela acaba caindo no chão, e ao olhar para o sangue, ela vê o reflexo daquele monstro. Olhando para suas mãos, ela não entende nada, mas claramente ela está assustada. E nisso, em um piscar de olhos, um anjo aparece atrás dela. Ela olha relutante
repente uma boca branca aparece, e logo em seguida, ela só acorda. Uma garota estranha então aparece e pergunta se ela acordou. A garota de cabelo rosa então diz que ela parecia estar sofrendo muito enquanto dormia, e perguntou se ela teve um pesadelo. Nisso, o protagonista diz para o seu lagarto fazer algo. O lagarto então começa a pegar fogo por dentro, e lança muito fogo contra ela. Vemos que a menina está sendo queimada, e vemos muitos outros corpos ali no meio. O protagonista continua só olhando, enquanto aquela garota de cabelo rosa diz que todos os monstros que estavam sob o controle do deus demoníaco foram tratados com isso. O protagonista continua com aquela cara séria, e a garota feliz diz obrigado. Obrigado pelo trabalho duro novamente. E então ela leva uma lapada na cabeça. E o protagonista irritado diz cala a boca, informante de merda. E a garota só dá um sorrisinho, né? Vai encarar, vai. O homem continua dizendo que passou por vários problemas de novo por causa da sua informação furada. Ele dá outro tapa e diz que fez sua parte. Então agora é para lhe pagar. A garota fica ali, né? Puxa vida, continua bravinho. Ela então chega na outra garota e diz, se não for incômodo, eu poderia saber o seu nome, senhorita. A garota com um olhar relutante diz, meu nome é Nádia. E a de cabelo rosa diz, minha nossa. Não passou pela minha cabeça que haveria outras vítimas das asas além do Ananta. A Ananta apenas as observa com um olhar de raiva. A garota pega um amuleto e diz que cara impaciente. E o amuleto começa a girar. Então de repente um buraco abre embaixo deles. Eles começam a cair. E enquanto eles caem, a garota já está desesperada. Ela então fecha os olhos, abre um dos olhos e vê uma cidade e uma árvore gigante. A coelhinha então diz, dizem que um coelho inteligente cava 3 buracos. Acho que acabei me atrasando na minha apresentação. Sou um membro da Rabbit's Foot, o maior centro de informações do continente. E como podemos ver, ela é uma informante. E ao seu lado, o Ananta é um cooperador. Ela diz que esta é Cafis, a maior cidade comercial da região do sul. A árvore enorme bem na sua frente é chamada de Lotus Branca. E quando ela ia falar o que se localiza em cima da árvore, a garota grita de já chega. Eu agradeço por terem me salvado do domínio do deus demoníaco, mas eu não tenho intenção de ficar escutando as histórias de forma unilateral. Se quiser continuar com a conversa, responda primeiro a minha pergunta. Qual o propósito de me trazer para essa cidade? O protagonista só caminha e diz, cala a boca, guria, e me segue. Mostrarei o motivo de você ter vindo para cá. A guria então pergunta, é a Nanta, certo? Quem é a encarnação das asas que você está perseguindo? O protagonista responde que é um homem que acredita ser um deus, uma besta repugnante. A guria não entende nada, mas aí temos a coelhinho para explicar. Ela diz assim como nós encarnações que possuímos formas humanas e poderes, a encarnação das asas também podem conceder um grande poder aos outros. Eu não sei se isso é uma bênção ou uma maldição. No caso, possuir um poder imperfeito. A guria se pergunta, poder imperfeito? Mas no fim eles acabam chegando no local. Nessa imagem nós conseguimos ver vários escravos. As pessoas olham de uma forma diferente e os escravos aparentemente são maltratados. Isso um homem chega e diz bem assim, bem-vindo ao mercado de escravo de Cafis, senhorita Nádia. E Nádia o responde, por algum motivo, o mercado de escravos de Cafis vem crescendo bastante recentemente. Imigrantes, vagabundos e andarilhos foram capturados por caçadores de escravos e até mesmo criaturas místicas. A menina de cabelo branco fica sem entender nada e diz, que lugar é esse? O que isso tem a ver com a encarnação das asas? Logo em seguida o inesperado acontece. Ela leva um chutaço do protagonista e é jogada lá embaixo. Ela olha para o lado e vê outros como ela, todos aparentemente maltratados. Ela pergunta quem são essas pessoas, e no fim eles são sacrifícios. São os sacrifícios vivos que serão oferecidos à encarnação das asas. São as vítimas que serão sacrificadas no topo da árvore sagrada. E caso ela não tenha notado, ela é um deles. O protagonista diz que para eliminar a encarnação das asas, uma isca é necessária. Enquanto a Nanta está se retirando, ele diz que o resto é por sua conta. E a guria diz que está tudo bem. A garota de cabelo branco então sobe as escadas e diz para esperarem. Com um olhar de medo ela pergunta, as pessoas que estão bem aqui, todas elas estão aqui por sua causa? E se for o caso, o que você vai fazer a respeito? A guria com muita raiva diz, não vem com essa. Usar inocentes e miseráveis para alcançar seus objetivos. Você não sente nenhuma culpa. O protagonista apenas se vira e diz, é preciso sujar as mãos para conseguir sua vingança. A garota fica sem acreditar no que acabou de escutar. Ela se ajoelha e diz que não aceita isso. A coelhinho chega perto e diz que é totalmente compreensível você se sentir assim. E se pergunta que tipo de coisas terríveis essas pessoas irão passar pelas mãos da encarnação das asas. E só de pensar nisso, seus olhos enchem de lágrimas. A garota olha com repúdio e diz, que aberração, não vou ficar aqui parada e ser usada por vocês. E a coelhinho diz, exatamente como escutei do Ananta. Ouvi que você esteve sob o controle de um deus demoníaco e que matou um monte de gente. Por acaso você não dá a mínima para a vida de algumas dezenas de pessoas, mesmo que não tenha sido por sua própria vontade? Isso ainda não muda o fato de que todas aquelas coisas aconteceram. A coelhinha sorri e pega na mão da garota. Ela diz para a garota saber em quem apontar sua ira. E obviamente não é para ela e nem para o Ananta. Afinal, eles têm um inimigo em comum, a maléfica encarnação das asas. O tempo passa e vemos a Ananta em um túnel, junto com outras pessoas. Enquanto ele arruma seu armamento, a garota já chega dizendo que acha que ele disse algo desnecessário. Os sacrifícios não tem nada a ver com você. O protagonista fica pensativo e pergunta o que houve com ela. E a garota diz que pediu a cooperação da Nádia. Como planejado, eles estão se dirigindo ao templo da Lotus Brancas com os guardiões das asas. A oferenda de sacrifícios vivos é o ponto de partida para encontrarmos a encarnação das asas. Os preparativos para
para sua caçada estão completos. Nos é dito que foi preparado um auxiliar no templo da Lotus Branca, já que seria impossível de invadir a barreira. A participação na arena que necessita de um sacrifício vivo também já foi arranjado. Se conseguir o galho da Lotus Brancas que é dado ao vencedor da arena, não irá demorar muito até que você se encontre com a encarnação das asas. Mas infelizmente isso é um processo muito lento e tedioso. A coelhinha continua dizendo que se ele estivesse realmente determinado, causar uma matança indiscriminada para atrair a atenção do inimigo teria sido bem mais prático. Mas enfim, há certos limites que não devem ser ultrapassados. Em relação aos monstros, você está tentando criar uma linha entre o reino humano e o reino das criaturas. Um demônio que distingue entre meios e métodos, sendo algo muito contraditório. O protagonista se vira para ela e diz: eu consigo ouvir você revirando os olhos daqui. Não faz muito tempo desde a nossa última refeição. Isso vai servir como um treino pós-refeição. Observe silenciosamente da arquibancada. Irei mostrar pra você a forma que eu caço as criaturas. A garota um pouco desnorteada diz: por favor, não faça nada que possa atrair a atenção indesejada. Você não sabe o que isso pode resultar. Vou manter isso em mente, o rapaz diz. A cena já muda para um homem bárbaro dizendo parede de escudos. E vemos muitos bárbaros com parede de escudos. Obviamente, né? Mas logo à sua frente havia uma onça que parecia mais um monstro. Ela berra para os guerreiros e o bárbaro diz para não terem medo. Fiquem em formação. O protagonista chega pensando ser o Bambambam e segura o ombro do homem. Na verdade ele não segura não, ele só pegou e derrubou ele mesmo. Então os caras dizem: mas que porra você tá fazendo? Mas o protagonista já chega e diz: isso já deu no saco, seu merdinho. Nesse momento a onça foi atacar ele e ele simplesmente cortou a pata da onça. E as pessoas ficam surpresas com isso. O bárbaro pergunta como que ele fez isso. Um mero humano subjugou uma criatura mística. Isso não é possível. Logo o protagonista avança e pula sobre a onça. E tome de lapada na cabeça. Morra, seu inseto miserável. As pessoas ficam, trêmulas com o que está acontecendo. E o machado começa a ser levantado. E um grito é dado pelo protagonista. Ele então olha para o lado e diz: aguarde. Muito em breve eu o farei em pedaços e o devorarei vivo. E vemos a árvore brilhar. A cena então muda para a menina de cabelo branco. Eles estão indo e aparece um grupo indo em direção à árvore. Uma voz surge e diz: pobres cidadãos, não temam. Nós lhe damos as boas-vindas ao templo de Eô. E aparece esse cara branco que parece ser fodão. Nisso alguém pergunta se esse cara é a encarnação das asas. Nos é dito também que a árvore de Lotus Branca é envolvida por barreiras tão poderosas que passou a ser conhecida também como a árvore do tempo. Seu propósito é desconhecido, mas a encarnação das asas fez dela seu ninho e passou a aceitar sacrifícios. Aqueles que oferecem sacrifícios ao templo ganham o direito de participarem da arena de Caps. E os guerreiros que demonstrarem seu valor ao enfrentar várias criaturas místicas em uma batalha sangrenta receberão um galho da árvore da Lotus Branca. E os escolhidos pela encarnação das asas desfrutarão de um grande poder, denominando-se Guardiões das Asas. A coelhinha continua dizendo que para quebrarmos as defesas inimigas, planejamos infiltrar você no templo ao fingir que você é um dos sacrifícios. Esse é basicamente o plano deles. Ela então pergunta se a garota tem alguma pergunta. A guria então pergunta por que o Ananta deseja eliminar a encarnação das asas. Isso tem relação com os poderes dele. A coelhinha apenas diz que não pode entrar em detalhes, mas ela pode dizer uma coisa: se existe um ser intitulado de encarnação da vingança, eu não conheço ninguém que se encaixe melhor do que ele. Voltando para outra cena, o homem divino diz: pobre indivíduos, levantem as cabeças e contemplem o Eô. As pessoas ficam assustadas e não entendem quem é ele. Ele então diz que é o santo, aquele que é adorado por todos, o detentor da árvore da Lotus Branca, a encarnação das asas, que traz o doce orvalho a este mundo na escuridão. Eu sou Balzac. Ele então diz que eles merecem misericórdia. Ele também disse para se prepararem para um momento de libertação. E por fim ele diz: entreguem seus corpos para as asas da salvação. Uma pessoa então diz: em encarnação das asas, tenha misericórdia e salve essas pobres irmãs inocentes. E por favor, poupe ao menos a minha irmã. O homem então levanta sua mão e diz que deve recompensá-la pelos seus pensamentos gentis. A guria olha pensando que ele ia fazer o que ela disse, mas em um instante, quando ela ia dizer obrigado, sua cabeça acaba explodindo. A criança fica apavorada sem acreditar no que aconteceu, olhando para sua irmã morta ao seu lado. Todos ficam com medo exceto pela guria. Parece estar contida de ódio. Balzac diz que todos são iguais diante da morte. Ele então se dirige à guria e diz: a sua irmã foi libertada das amarras do medo e do remorso. Em breve vocês irão se reunir novamente no Nirvana. O momento se passa e aquele monstro reaparece, na frente de um homem que aparece ser o guarda. A guria então olha para o ser divino e diz: você não é um salvador e nem nada do gênero. Você não passa de um assassino sem coração. O cara então diz: quem imaginaria que haveria uma encarnação entre os sacrifícios? Nisso a energia começa a entrar ou sair da guria, não sei ao certo. Ela olha para o lado e as pessoas ficam com muito medo. As pessoas dizem que ela é um monstro. Quando nós vemos a garota, aquele monstro está sobre a sombra dela. E galera, mesmo que não tenha sido por sua própria vontade, isso ainda não muda o fato de que todas aquelas coisas aconteceram. Aquela frase da coelhinha recobre sobre a cabeça da garota. Um menino de cabelo branco diz para manter o foco e a menina volta ao normal. No momento
seguinte, raízes começam a florescer. Mas por incrível que pareça, as raízes acabam pegando só os guardas. A guria é toda heróica então diz: não se preocupem pessoal, porque eu vou proteger todos vocês. A menina então fica séria e o lance do ser divino é lançado sobre ela. O homem então diz: não seja presunçosa serva, você é uma encarnação sem nome, tem a audácia de enfrentar a mim, um ser tão renomado. A garota relutante também diz: eu também tenho um nome do qual possa me orgulhar, meu nome é Nádia, a encarnação da natureza. O homem ri e diz: haha, que mulherzinha insolente. A menina pergunta: uma onda de choque invisível, ou será algum tipo de poder telecinético? Venho bloqueando os ataques de forma instintiva, mas eles não oferecem tanto perigo assim. Irei destruí-lo com uma força avassaladora. Nisso ela lança um golpe sobre o ser divino. Ele apenas sorri e abre expansão de domínio. Tô brincando, isso aqui não é Jujutsu Kaisen não. Mas ele apenas dá uma risada maléfica e diz: fica em pedaços. Nesse momento voltamos para o protagonista e vemos que ele derrotou aquela onça monstro. As pessoas se perguntam: mas o que foi isso? O que foi que aconteceu? O som não veio da árvore da Lotus Branca. E o bárbaro também pergunta: mas o que foi que houve? O protagonista apenas continua olhando pensativo. A garota também tá surpresa com o que vê. O ataque foi tão poderoso que causou uma grande explosão. Essa técnica é conhecida por sua intensidade, mas foi feita em pedaços com um único movimento. E nós podemos ver que o cara está ileso. E ela continua dizendo que está em um nível completamente diferente dos ataques anteriores. O cara então olha para ela e diz: acabaram as suas tentativas pífias. E com um estalo aquele treco gigantesco cai no chão. Olhando para aquilo ela se pergunta o que é. E pela sombra parece ser um grande monstro. O garoto que estava envolto de raízes disse cuidado. Mas infelizmente o pedaço de pau já estava cravado em seu abdômen. Logo em seguida vemos o monstro atrás do ser divino. Voltando para a arena vemos que tem muitos monstros derrotados. Até o ser místico que dizia ser poderoso. O protagonista olha para ele e diz que podem ocupar quanto quiser, mas não se vire o rosto diante da morte. O cara chega perto do Lord Bernard e diz: estão todos desorientados por causa da situação inusitada. É óbvio que esse rapaz será o vencedor. Porém, de acordo com o plano, o senhor é quem deveria ter vencido. Então nos é dito que o vencedor foi decidido. E o subordinado pergunta o que o senhor Bernard fará. Uma voz continua dizendo assim: ao glorioso vitorioso, os guardiões das asas irão lhe presentear com o galho da árvore, de Lotus Branca. O bárbaro então diz: todos acalmem os ânimos. O plano continuará como nós programamos. Não importa os meios, nós colocaremos nossas mãos em um galho de árvore de Lotus Branca. Os guardas finalmente chegam até o protagonista. Ele olha para o galo e a pega. E no fim tem uma frase dizendo: puxe o que custar. Voltando para a menina, a situação está feia. Enquanto aquele menino junto com a guria está protegidos, a mulher está de joelhos toda ferida. E o monstro olha para ela gritando. Aquele ser divino apenas diz: você vai proteger os sacrifícios mesmo que custe sua vida. Mas que comovente. Eu até sinto pena de você. Olhe para os rostos desses pobres coitados. Portanto, se apresse e conceda a salvação a esse povo apavorado, pois ele oferecerá misericórdia. A menina então pergunta: salvação? E o ser divino diz: não me faça ficar repetindo. A garota repete novamente: você não é um salvador e nem nada do gênero. Você é apenas um ser demoníaco que espalha morte e sofrimento. O santo apenas olha para ela e diz que vai lhe contar uma coisa. E apontando o dedo ele fala que a verdadeira salvação vem através do desespero. Com essas palavras, raízes começam a brotar do chão e um já vai de vasco. A guria olha apavorada porque não conseguiu proteger o cara. E ao olhar para isso, vemos que aparentemente todos foram mortos. O santo também atinge o monstro e diz: benditas sejam as asas da salvação. Após isso vemos as pessoas enfincadas com aqueles galhos. E vemos que aquela energia está indo para o monstro. A garota se pergunta: mas o que é aquilo que está passando pelos galhos da árvore de Lotus Branca? O santo a responde que esse é o campo infernal onde a vida e a morte coexistem. Diferente de Eo, que é imortal, todos os seres humanos um dia irão morrer. Somente vocês podem dar algum sentido a essas vidas imprestáveis de vocês. Apenas observe, suas vidas patéticas estão nutrindo a árvore de Lotus Branca. Nós basicamente estamos criando guerreiros imortais. E o ciclo da vida renascendo como a luz, que protegerá a árvore sagrada. Sim, essa é a verdadeira bênção das asas. A menina olhando não consegue acreditar. Quantas vidas você consumiu? O santo levanta o dedo e as raízes começam a ficar em volta da mulher. E respondendo à garota, o santo diz que foram tantas, que contar se tornou algo sem sentido. Afinal, ele continua dizendo que ela continua sendo uma mulher bem arrogante. E por fim pergunta quais serão suas últimas palavras. Ela então diz: vá pro inferno, seu diabo! E continuando, quando ele ia finalizar, podemos ver que a porta está se abrindo. Algo se lança e passa pelo lado do santo, mas vemos que atinge o guarda. E vemos que arranca um pedaço da cabeça do guarda. E bom, não é menos e nem mais do que o nosso protagonista fodão, overpower, berserker. E ele também está indo para cima do santo. Podemos ver pelos olhos do santo que o homem está perto dele. E sim, ele acertou bem no olho do santo. Agora tu vai apanhar, seu maldito! Ele então dá um mortal para trás e pousa. A guria então pergunta: Ananta, é você? E o protagonista se vira e diz: ah, então você ainda tá viva, hein? Não imaginava que você seria do tipo sortuda. Continuando, nós conseguimos ver que aquele galho está no olho do santo. E agora o santo já sabe que o vencedor da arena é ele. Ele então comenta: quem diria que alguém seria capaz de chegar até aqui? O protagonista com um olhar repugnante então diz: ah, mas quem é esse miserável? Que cara feio! Ei, serva, cadê a encarnação das asas? E por que você está desse jeito? A guria então sem entender nada disso: mas como assim? Acabou de bater nele. E o ser divino
divino continua tagarelando. Não basta entrar no território de EO sem permissão. Quanto atrevimento. Como ousa insultar EO, a encarnação das grandes asas. Essas línguas profanas vou arrancar com minhas próprias mãos. O protagonista apenas diz: cala a boca, eu vou te bater tanto que tu vai ficar mais branco, seu otário. E com sua energia vermelha saindo, ele continua falando: e você não é a encarnação das asas porra nenhuma. Em outra cena, um dos guardas acerta um bárbaro, mas o bárbaro consegue revidar e corta o meio. Ele então grita para acabar com todos eles. E meu Deus, que matança. Olha esses caras aqui quebrando todos eles. O bárbaro então diz: planejei atacar assim que a barreira fosse removida para permitir a entrada do vencedor. Mas o detentor do galho da árvore de lótus brancas desapareceu. Será algum tipo de armadilha? Ele se pergunta. A porta se abre um pouco e vemos uma escada, cheio de guardas mortos. O bárbaro fica sem acreditar no que vê. Isso também é coisa daquele rapaz. Por acaso o alvo dele é a encarnação das asas? Voltamos para a treta e a garota pergunta: ele não é a encarnação das asas? Nesse caso ele seria um impostor? O protagonista irritado então pergunta: por acaso seus olhos são só de enfeite? Por que você acha que a encarnação das asas recebeu um nome tão grandioso? Seus símbolos são 3 pares de asas brancas. Ele então se dirige para o ser divino, a grande encarnação das asas. Mas que piada, você nem tem as asas apropriadas. Você só quer fingir ser alguém. Se você quer fingir ser alguém, ao menos tenha a aparência certa. Você não passa de um grande pedaço de merda que vive falando asneiras. O ser divino então fica quieto, mas logo em seguida ele comenta: tamanha insanidade não merece sequer uma resposta. Então apenas matem-no. E nisso os guardas começam a correr até ele. O protagonista, né, que não é bobo nem nada, começa a se transformar. Ele corta aquela raiz para liberar a garota, mas ela acaba caindo de coco no chão. O protagonista diz: vê se para de perder tempo e levanta logo. Nisso a garota vê as crianças inconscientes no chão e obviamente começa a correr até elas. O protagonista, que é o homem, né, tem que lutar. Começa a matar os guardas enquanto o monstro o observa. Em seguida o monstro lança um ataque bem forte, mas a garota não se deteve e manteve seu orgulho em defender as crianças. O protagonista se esquivou e já se transformou no dragão. Nos pilares ele se lança contra o monstro e acerta um soco bem forte na cara dele, mas aparentemente não aconteceu nada. O monstro fica irritado e o ataca, mas o protagonista dá um pulo, dá um soco na cara dele e logo cai no chão de novo. Ele então olha para trás assustado e é recebido por um ataque. O ser que está em cima dele admite que ele é poderoso, mas não o suficiente para testemunhar o seu poder. Ele então aponta o dedo para o dragão e fala: desapareça. Nisso uma grande explosão acontece e a garota percebe que esse golpe inclusive foi o mesmo que destruiu o seu ataque. O vilão sempre acha que é o mais fodão, mas logo em seguida o protagonista pega sua pata e tenta dar um mordidão na cara dele, mas obviamente isso não foi possível, pois o cara com suas patas bloqueou o ataque. Ele então se lançou para trás para pegar distância. O protagonista começa a gritar e avança contra ele, desferindo vários ataques, mas obviamente nenhum foi efetivo, pois todos foram desviados. O protagonista se lança novamente, mas dessa vez ele é recebido por um ataque e para nossa tristeza seu braço foi arrancado, com um corte devastador que corta até o chão, mas nosso protagonista é apelão demais. Ele começa a regenerar seu braço com aquela energia. O santo não entendia como isso era possível. Ele não entendia como ele conseguia regenerar o braço tão rapidamente. O protagonista leva seu braço para trás e desfere um golpe muito poderoso. O santo tenta fazer uma defesa com raízes, mas isso não foi páreo para o corte do protagonista, que não cortou só a raiz, como cortou o santo junto. O pavão então começa a gritar, e a garota fica surpresa pelo ataque ter funcionado. O santo com muita raiva no chão fala: criatura insolente, como você ousa? E nosso protagonista cheio de raiva já começa a avançar, e por incrível que pareça o santo começa a se fugir com aquele monstro. Ele então diz que demonstrará a força de níveis entre os dois. Então galera, chegamos ao fim do vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, compartilha e se inscreva no canal. Eu estou pensando em começar a trazer mais conteúdos com a minha voz, mas isso vai depender do feedback e das views. Muito obrigado e até a próxima.